Bom dia, galera do sétimo ano. Então, rapaziada, hoje nós vamos falar aí sobre os setores da economia, né? Os setores, né, em que a população está empregada, bem como a diferença entre população economicamente ativa, P, e população economicamente inativa, PI. A P, população economicamente ativa, engloba aí cerca de 60% da população. O que é a P? A PEA, ela é basicamente a parte da população que está ativa no mercado de trabalho. Então é a população que ganha o dinheirinho no final do mês. São aqueles trabalhadores que lutam para manter o seu sustento. Agora a PEI. A PEI, além assim dos que estão desempregados, também engloba aí os estudantes, uma parte assim da população que ainda não ingressou no mercado de trabalho, e todos aqueles que, por algum motivo, não têm algum tipo de renda, que podemos colocar aí em países onde há escravidão, por exemplo, seria parte da população economicamente inativa. Esses índices aí eles variam de acordo de país para país. Só que dentro dos setores onde são gerados os empregos para a população, nós temos o setor primário, que está ligado às atividades do campo. Por exemplo, a atividade agrícola, ela está ligada no setor primário. Já teve, claro, um peso muito maior. O Brasil ele se industrializou, e quando o Brasil ele se industrializa, ele fortalece também o setor terciário. O setor terciário engloba aí cerca de 40% da população. 40, 50% da população. 59% da população, mais precisamente. O setor secundário, 20,9%. E o setor terciário, 19%. Então, nós temos aí toda a estrutura econômica, né? Toda a cadeia de trabalho do país. O setor secundário é o setor que está ligado à industrialização. Geralmente, requer aí uma qualificação da mão de obra. Requer aí que a pessoa tenha um grau de instrução maior. Além do que, com a industrialização, passou a haver uma dispensa de muitos trabalhadores formais na indústria. E o setor terciário hoje, ele meio que absorveu esses trabalhadores. E aí envolve tanto a economia formal quanto a economia informal. Às vezes o cara que está desempregado, mas vamos colocar, ele monta um negócio próprio e começa, por exemplo, a vender alimentos, né, a vender um ou outro produto. É considerada economia informal. Ou seja, a pessoa não tem ali uma relação assalariada, uma relação CLT, não é um trabalhador com carteira assinada. Claro que tem algumas pessoas que pagam outras para ajudar no negócio. E aí depende muito também do acordo que essas pessoas mantêm. Geralmente, quem trabalha na economia informal paga a própria autonomia. Ou seja, deposita um dinheiro lá por mês para daqui a alguns anos ter direito à aposentadoria. O setor secundário é relativo à indústria. Cresceu muito no Brasil depois dos anos 30, do século passado. Lembrando que o setor secundário ganha força no país a partir do momento que, com a crise de 29, qual era o principal produto exportado pelo Brasil? Que eu já falei com vocês. Era o café. O café ele era o pilar da economia brasileira. Quando chega aí com a crise de 29, o Brasil se vê obrigado a buscar uma saída. Então o que o Brasil faz? Começa a substituir importações. O que antes a gente comprava, a gente passa a produzir. Até porque não tinha como vender tanto café igual a gente vendia antes para os países europeus, para os Estados Unidos. E aí é uma mudança de panorama. Depois vai vir o Juscelino Kubitschek, vai incentivar muito a chegada de indústrias automobilísticas, várias fábricas de carros chegou ao Brasil. Então é um momento de crescimento industrial. Só que com as inovações tecnológicas também há uma redução no trabalho.
né, nas indústrias, porque as máquinas fazem grande parte desse trabalho. Vale lembrar também que quando a indústria cresce, o setor terciário também cresce. Porque se você produz em massa, você tem que ter como uma forma de fazer esse produto chegar no consumidor. Esse produto é o setor terciário. Por exemplo, os serviços de educação, as escolas, estão incluídas no setor terciário da economia. Por exemplo, oficinas, lojas, né, serviços básicos. Eu vou lá cortar o cabelo, maneiro, setor terciário. Meu videogame quebrou, eu quero levar para consertar, setor terciário. Então, todos os serviços, esses serviços assim mais básicos, eles são setor terciário. E uma das grandes preocupações diante da pandemia, certamente vocês já viram aí comentar nos telejornais, com o setor terciário sendo afetado. Por exemplo, no Alcântara, muitas lojas fechadas. Então, com muitas lojas fechadas, acaba que esse setor vai ser influenciado, vai sofrer um baque. Muitas lojas aí adotaram uma técnica também de vender online. Então, olha só como que a crise ela traz adaptações. Lá em 1929, a crise fez o Brasil se industrializar, né? Fez o Brasil dar impulso ao processo de industrialização. 2020, pandemia do coronavírus. As empresas estão buscando alternativas para sobreviver. Então, de tempos em tempos, há eventos que fazem a economia mundial passar por mudanças, passar por novas metodologias de trabalho. Não é diferente. E assim, pode ser que haja um novo panorama depois, que muitas empresas hoje elas podem ver que que o colaborador não necessariamente precisa estar na sede, que de casa ele pode colaborar. Talvez alguns setores aí, alguns ramos de serviços podem ver isso, que por exemplo, com menos colaboradores, os gastos até com energia, gasto com alimentação, isso diminui com a própria locomoção. Claro que não vai ser todos os setores, né? Até porque isso é inviável. Mas alguns setores específicos podem adotar muito home office, sem dúvida, né? Então, esses são os 3 setores básicos da economia. Setor primário, anota aí no caderno, hein? Setor primário, agricultura, pecuária. Por exemplo, o alimento que chega na mesa de vocês está ligado ao setor primário. Aí, por exemplo, aquele suco Del Valle que eu comprei no mercado, tem a ver com o setor secundário, porque houve uma transformação. E aí é muito importante também, mais à frente vocês vão estudar agricultura, vão estudar, né, o espaço agrário brasileiro, vão ver que a integração de indústria com a agricultura no Brasil é muito importante. E ela causou assim, vários impactos. Tem o impacto do trabalhador rural, que por não ser tão qualificado muitas vezes e por não ter condições financeiras de comprar equipamentos para competir com grandes proprietários rurais, acaba tendo que vender suas terras. Então isso gerou um certo desemprego no campo, mas também mudou a forma de produzir alimentos. Hoje em dia se produz em massa. Então, assim, há muitos anos atrás, um cientista chamado Thomas Malthus, né, grande formulador aí da teoria malthusiana, disse que a população cresceria tanto, que faltaria alimentos. Só que a Revolução Verde, e aí o que é a Revolução Verde? São as técnicas agrícolas modernas, a industrialização no campo. Isso vai quebrar totalmente a teoria, né, de Malthus. Hoje em dia não há dúvida de que os alimentos produzidos no mundo são suficientes para erradicar a fome. A questão é a desigualdade, aí é o próximo ponto que a gente vai entrar. A desigualdade na distribuição de alimentos. Há uma desigualdade global nesse sentido. E dentro do próprio país há essa desigualdade. Então, dentro de uma cidade, a gente nem precisa pegar o exemplo de regiões. A região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, a região Sudeste é mais rica. Dentro das próprias cidades, a gente consegue ver como que é desigual. Às vezes, quem nunca assim, passou pelo centro ali do Alcântara, de São Gonçalo, e viu um mendigo. E aí você olha para o lado, tem um condomínio. Certamente, quem mora no condomínio tem condições bem melhores do que quem está na rua. Isso é óbvio.
Então as desigualdades, elas são visíveis. Elas não são apenas uma teoria. Então é um fato. E o Brasil, ele é um país, se mostra um país muito desigual, porque nem todos os estados têm a mesma capacidade de produção. Tem estados que a população passa mais necessidades do que outros. Por exemplo, vamos pegar a gente tem a noção clássica de que quando fala de Nordeste, a gente vem logo naquela imagem de seca e pobreza. Só que isso não é verdade. Isso não é um fato. Se a gente pegar o próprio Nordeste, a gente vai ver que, por exemplo, a Zona da Mata, que é a região litoral do Nordeste, onde estão a maioria das capitais, a população tem poder aquisitivo melhor do que no sertão. Então olha só como que dentro de uma própria região as características mudam. E muitas das vezes a gente tem um estereótipo também de falar que o Brasil... quer ver? Às vezes eu chego para um aluno e falo: qual é a impressão que vocês têm do Brasil? Pobreza, nossa, miséria, pessoas passando fome. Galera, não é assim. Nosso país é uma das 10 maiores economias do mundo. Olha só, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Será que necessariamente falta produção de alimentos? Será que a produção do país é um país que produz riquezas dias após dias, em que a indústria só cresce? Será que o problema é só a produção? Então, assim, a questão é muito da desigualdade também. É um país que tem historicamente problemas com corrupção. Isso aí não veio desse ano, não veio de 20 anos atrás, não veio de 30. Isso é desde os primórdios. O Brasil tem certos problemas com relação à governança. Então, o problema histórico aí é uma desigualdade. É que não adianta a gente entrar em questões políticas. É uma questão estrutural. Certo, galera? Então, hoje, a gente vai encerrar por aqui. Peço que vocês façam os exercícios que forem pedidos lá. Eu vou pedir para que vocês realizem os exercícios desse capítulo. E na próxima aula a gente dá continuidade aí. Valeu, galera. Um abraço aí. Se cuidem.